Uhum. Acharam? Aham. Tá. Então, nesse exercício, nós vamos treinar, na verdade, observar como é que está a parte de assimilação de vocês, correto? Certo. Espera aí que eu vou Na pegar o livro aqui, verdade, Diego. na verdade, mais do que a assimilação, né? Também a parte de interpretação e interação com as ideias. Porque tem gente, né, que entende as palavras, mas não sabe o que leu. Tem gente que sabe o que leu, ele meio que decora. Tem gente que é capaz de explicar o que estava escrito, né? O que ele lembrou. E tem gente que consegue criar associações, ou seja, entender o que o autor quis dizer, ele é capaz de explicar e ele é capaz de conectar com outros conteúdos, que é o ideal. Quando você se mistura, significa que o texto para você é importante, é da sua área e você tem referências cerebrais sobre esse assunto, tá? Então, geralmente, isso acontece quando o texto é um texto que a gente escolhe. Nem sempre a gente pode escolher. Às vezes, a gente tem que ler porque vai ter prova, né? Porque vai cair num concurso, etc. Mas achou aí o texto? Achei. É a Achou, importância do Cláudia, fazer também? importante. Isso, a importância de fazer o importante. Tá com Certo. ele aí, Cláudia? Tô. Tô no... Tá. Eu não estou vendo você aqui, Vinícius. Se puder só Espera aí. colocar. Ok. Tá, então Deixa eu... vocês vão ler Ai, apenas o primeiro parágrafo, certo? certo. Cláudio, como que eu vou diminuir a tela aqui para eu impor o vídeo? Ah, o livro. É só você sair por um dos três botões ali, né? Tem um que é Primeiro a você seta, sai. aí você sai. No segundo botãozinho, né, às vezes você fica com os dois. Num Eita. terceiro botão, você fica aparecendo para mim, mas você vê só o texto. Deixa eu ver aqui se eu Aí conseguir. tem que testar, né? Porque tem aparelho que é diferente de um para o outro. Põe um Ih, botão, põe o outro. deu certo Conseguiu? aqui. Deu Pronto. certo. Aí você tá me vendo também ou você tá vendo só o texto? Não, estou vendo vocês também agora. Estou até vendo eu. Isso. Tem uma opção que você vê só o texto e a gente te vê. Mas ok, tá ótimo. Tá, pode ler o primeiro parágrafo, somente o primeiro parágrafo. Pronto. Bacana. Terminou, Vinícius? Terminei. Sem olhar para o texto, explica o que você leu. Explicar é mais do que dizer o que está escrito, certo? Então, é isso que nós pedimos para vocês fazerem, lembra? Aqui esse Vendo. parágrafo, Não, é o ele... Vinícius agora. Vinícius primeiro, vai. Primeiro é Eu? o Vinícius. Sumiu, Ah, Vinícius. Parece aí. Para tô mim ele vendo está aqui aqui, ó. normal, tá ok. Ah, então, o texto se arremete, né? O que a gente deseja na nossa vida. Quais são os entusiasmos que você tem para te levar para frente? Apesar de tudo que as pessoas podem dizer, a maioria das pessoas descobre sobre a vida, descobre sobre como envelhecer, você tem o seu próprio meio de viver, certo? E é fundamental o ser humano não ficar se lamentando, porque é do ser humano isso, ele questionar: ah, se eu vou fazer isso, não deu certo por causa de fulano, não deu certo por causa disso, sempre ele está lamentando. Então, é importante a gente sempre fazer essas perguntas para nós: o que eu desejo na minha vida e quais são, trocando aí de entusiasmos, quais são os meus objetivos que eu vou cumprir, quais são minhas metas que eu vou cumprir para me levar para um outro nível. E tudo depende de mim mesmo, né? Não de outras pessoas. Ó, eu gostei muito do que ele falou, apesar de ter tido uma distorção em um pedaço da explicação, né?
mas ele interagiu, ele criou, ele trouxe ideias. Você consegue descobrir onde foi a distorção, Cláudia? Sobre o fato da pessoa não descobrir até o final da vida, né? Isso. Ele diz que a pessoa ela envelhece a seu modo, né? Ou seja, vivendo a vida. E a outra distorção que ele fez foi sobre a pessoa se lamentar. Então, o texto ele está dizendo, né? Se eu sei o que eu quero da minha vida, não as pessoas, né? Então ele pergunta: você sabe o que você quer? Você quem? Eu estou lendo. Eu sei o que eu quero. O que me entusiasma? Né? Eu já encontrei, como o Vinícius disse, o meu objetivo, né? Trocando, né? Entusiasmo por meta, né? Então, até aí, beleza. Aí ele diz que é muito triste saber, é lamentável saber que as pessoas envelhecem sem saber. Né? Ok, mas eu gostei muito da ampliação que ele fez, de conectar com outras coisas. Isso foi ótimo. Né? Mesmo tendo dado uma distorcidinha ali naquele pedacinho, não afetou o conteúdo do parágrafo, entendeu, Vinícius? Não fez diferença para aquilo ali, né? Agora vamos ler o segundo, e a Cláudia agora já está sabendo que ela vai ter que explicar, né? Ela já vai ficar mais ativa, né, Vinícius? Porque o primeiro parágrafo... Espera só um minutinho aqui que tá chegando, gente. Aqui, deixa eu saber. O primeiro parágrafo é o mais difícil, né? Porque você está esquentando, né? Do segundo para frente já é mais fácil, né? Então, nós vamos ler só o segundo parágrafo. Enquanto ela recepciona o pessoal, você pode ler, Vinícius. Ah, ela chegou. Cheguei. Vamos ler o segundo parágrafo. Certo. Pronto. Tá, quando vocês faziam isso, não sei se vocês se lembram, não podia olhar para o texto, né, dar uma olhadinha para relembrar, lembra disso? No caso do Vinícius, ele já está treinando com o metrônomo, lendo 10 minutos, explicando 5, que é um outro módulo também de treinar isso, né? O que você leu, Cláudia? Eu li aqui que muitas pessoas, elas passam a vida inteira fazendo o que, na verdade, não faz o coração delas cantar, né? Elas fazem coisas fúteis, elas perdem o tempo delas fazendo coisas que não agregam. Porque, por exemplo, se ela trabalha em algo que ela não gosta, é uma coisa. Mas se nem é um trabalho, se ela passa a vida assistindo televisão, então ela realmente está desperdiçando o tempo inteiro, a vida inteira dela com futilidade. E assim como a gente viu no parágrafo anterior, ela não descobriu o que queria da vida, parou a vida com futilidade. Nossa, gostei, viu? É claro que vai mais fácil, Vinícius, porque ela já foi no segundo, né? E o segundo parágrafo é um pouco mais fácil que o primeiro, tá? Mas foi perfeito, pessoal, muito bom mesmo. Vamos ler só o terceiro, e aí deu para ver que vocês já atingiram o objetivo nessa etapa, tá? Que é conseguir não só falar o que está lá, né? Então está extremamente eficiente, foi fantástico, tá? Foi bacana. Que tem aluno que demora para conseguir fazer a correlação do assunto, né? Trazer mais ideias além das que estão escritas. Então vamos lá, vamos ler o terceiro parágrafo só para a gente concluir essa verificação. Pronto. Tá. Vinícius. Sim. Pode falar. Aqui o texto se arremete, né, de você estar vivo. Se também fala descreve sobre a humanidade,
dizendo sobre que a maioria do ser humano, eles morrem aos 20 anos e são enterrados aos 80. Ou seja, nesse período de vida aí dos 20 aos 80, ele vive como se fosse um zumbi, né? Ele é guiado por um instinto. Ele não tem uma governança na sua vida. Então, basicamente, esse ser humano, ele viveu até os 20 anos e sobreviveu até os 80 só para ser enterrado. É isso mesmo. Você complementaria alguma coisa aí, Cláudia? Só, assim, agregava algo do parágrafo anterior, né, que foi, assim, bastante interessante falar que ele passou a vida com futilidades, né, então ele realmente preencheu esse espaço aí dos 20 aos 80 com coisas que ele não gostava e com coisas que pessoas colocaram, impuseram para ele, né, porque se a gente não escolher, outras pessoas escolhem o que a gente vai fazer. Gostei demais do resultado, né? Só faltou uma coisinha aí que vocês não falaram nesse parágrafo, que é a parte mais não pode consultar. Eu vi que você olhou, Cláudia. Não pode. Se você Malandro, tu perde ela? Se você faz isso, você inutiliza o exercício. Porque qual que é o objetivo do exercício? Fazer força. Então, por exemplo, você pode tomar, por exemplo, testosterona, Vinícius, mas se você não for na academia, você não vai ter o desenvolvimento muscular. O que faz o desenvolvimento muscular não é a alimentação, um hormônio que você toma, por exemplo, né? Mas é a quantidade de força, exercício. é a força que você faz. É a força, né? Então, se na hora de fazer a força você olha, aí pronto. É como se você tivesse na academia, a gente fala de roubando. Né? Tá roubando. Sabe como é que é roubar na academia, Vinícius? Não. Você vai fazer o bíceps, né? Aí você joga o peso assim, ele vai meio que sozinho. Entendeu? Você viu o cara malhando assim? Aí ele ir devagarinho, concentrado, né? Desce, joga para poder ir mais rápido o peso, que está pesado demais, e aí sobrecarrega a coluna, né? Então, se eu dou uma olhadinha assim tal, aí eu facilito o exercício. Mas mesmo olhando, Cláudia, você achou? Não? O que faltou aí, Vinícius? Que é o ponto-chave desse parágrafo. James, eu lembro, assim, alguns pontos, né? É estar vivo, a humanidade, a maioria das pessoas morrem aos 20 E o ponto-chave aí, ele quer saber se você é um zumbi. Entendeu? O ponto-chave do texto, né? Se eu sei o que eu quero, né? Se eu sei o que me entusiasma, se eu tô nessa de desperdiçar o tempo, se eu sou mais um dos zumbis que anda por aí, né? Então, esse é o ponto principal do texto, ou seja, a maioria ela terceiriza, diz as pessoas, né? Elas lá, acolá, né? Mas o texto ele quer saber você, né? Ok. Então, mas perfeito, vamos dar aí de 0 a 10, 9, né? Beleza. 9 de nota para esse, foi muito bacana. Então, esse exercício ele não para nunca, ele continua, tá? O exercício dessa semana, ele envolve retenção. Certo. Por isso que eu quis checar a retenção de vocês. Tá? Então, vocês vão lá no bloco texto 1, que é no outro caderno, né? No caderno vermelhinho, o caderno de exercícios básicos, né? É o último bloco desse caderno. É o último conjunto de exercícios. É lá, o nome dele é bloco texto. Nós vamos pegar o bloco texto 1. A gente não fez esse ainda, né? Não. Você tem ele aí, Vinícius? Não tem.
Ele está no PDF, eu posso mandar aqui de novo, né? Você manda para ele, que eu não sei se é o mesmo número que está aqui comigo. Eu mando para ele. Pode ir Ok. falando aí, que eu vou mandando aqui. É esse PDF que eu tenho aqui, Cláudio? Isso, é um deles. É São o 5. vermelhinho, tá escrito. É o vermelho. Não, esse vermelho não tem, não. É o primeiro caderno, né? O caderno básico, né? Você Abrindo o treinou WhatsApp aqui palavras, agora. você treinou palavras com o PDF ou com a apostila, Vinícius? Na apostila. Tá treinando a apostila só. Entendi. Chegou aí, Vinícius? Ah, tá carregando aqui. É legal ter o PDF, porque ou o aplicativo, né? Porque aí na hora que não der, ou até mesmo tiver sem internet, essa coisa toda, não tiver com a apostila, dá para treinar no aplicativo, né? Então o aplicativo é o módulo 1. Então ele tem os mesmos exercícios, no caso do palavras, né? No aplicativo ele seria o módulo 6, né? É só vir aqui, ó. A Cláudia já tem um aplicativo? Ela tem, tá? Ah, Eu vou passar o novo agora, ó. O só mesmo eu que não exercício tenho, então. aqui, ó, tá no 6. É, mas eu passei 2 códigos. É porque ou ela esqueceu de Verdade. passar, ou Pronto, já foi. enviou aí o códigozinho. Mas tá bom. É bom que eu pego logo, passo um novo para você, Vinícius. Não, beleza. Tá. E aí eu quero saber aí o seguinte, né? Tá aberto, né? O que está escrito aí na primeira linha, Cláudia? Surgimento, primeiro livro impresso, Europa representou uma. Tá, dá para ver que não tem pontuação, conjunção, verbo de É o ligação. último. Depois de É o sequência, primeiro. Isso. Isso, é bloco texto 1, página 41, né? É. bloco texto 1. 41. Aqui. Tá. Então, achou a primeira linha, Vinícius? Achei. Na verdade, deveria estar escrito como, Cláudia? Deixa eu ver aqui, ó. Um livro, o primeiro livro impresso que surgiu Ó, na Europa, representou. o livro impresso na Europa representou uma verdadeira revolução cultural, né? Olha. Então, Eu ou posso seja, ligar com outras palavras. na verdade, não é um texto. O que acontece? São só ideias. Só que, diferente do duplas palavras e do sequência, no sequência, Cláudia, você inclusive está editando, né, esse capítulo, Não, Uhum. no não. sequência, a Fica linha travada a inteira tela. tem sentido. Ali, ó. Pequenininho. Às Pode tirar. vezes são frutas, às vezes são veículos, às vezes são pessoas, às vezes são cores, né? No duplas palavras, o sentido está em cada dupla. Vestido longo, né? Filhos obedientes, enfim. Só que nesse o sentido vai da primeira palavra até a última. É quase um texto. Só que, é claro, é bem mais difícil de ler do que um texto, porque a sintaxe está meio atrapalhada. Mas o teu cérebro consegue entender as ideias. E por que a gente está preocupado tanto com as ideias? Porque na leitura dinâmica a gente evita ler palavra por palavra, sílaba por sílaba. Na leitura dinâmica a gente treina para poder conseguir ler ideias. Uhum. Vamos colocar o metrônomo aí, mais ou menos no 35. Se tiver muito difícil, a gente abaixa. Se tiver muito fácil, a gente aumenta. Então, Não, para a nessa. Cláudia é para pôr no 40, Diego. A Cláudia está rápida, Vinícius? Olha só. Entendi. Aí eu sugiro no 35, começar no 35, tá? No meu, você pode Por pôr no quê? 30. Que esse aqui, eu vou te falar, é igual sequência. Deus o livre que tem. Esse é pior Vai que o quebrar a sequência. cabeça. Esse é pior, tá? Então, vocês estão aí já no exercício mais avançado do caderno básico, né?
Então, dá para começar? Conseguiram colocar o metrônomo? Pus Eu não aqui, o consigo. meu eu tô no Eu não computador. tenho. Você não tem o metrônomo, Vinícius? Você Aqui, pode... eu vou pôr o somzinho e você escuta. Mas tá no Tá. correto. Eu não sei se ele vai ouvir lá, porque o Google Meet ele tem um eliminador muito poderoso de ruído. Tá Então, às escutando vezes, aí? Tá para mim não chega, né, por conta do eliminador de ruído. Chegou em mim. Então, bora. Chegou? Que bom. Chegou. Tá. Deixa eu te falar, James. Me explica de novo. Eu vou ler de trás para frente, de frente para trás e vou criar a minha própria frase. Como é um... Não vai criar nada. É só para você perceber que é um texto que a gente leu em voz alta, tá? Então, é um texto e cada toque é uma linha. Uhum. Tá. Valendo. É Pronto. difícil acompanhar o metrônomo. Isso. Aí, quando não acompanha o metrônomo, pode usar um palitinho de comida japonesa, né? Eu sugiro, porque ele é levinho. Eu estava levando a caneta. A caneta, às vezes, você fica com a mão muito em cima, né, da linha, e aí acaba dificultando a ampliação da visão periférica, né? Então, por isso que tem que ter uma distância para o olho também ampliar o vertical e o horizontal, né? Ah, tá. Agora, olha como é que funciona esse exercício. Tem que ler 10 minutos, treinar com a mesma folha 10 minutos por dia, tá? Tá. Então, tem que tirar uma ideia de acordo com o princípio de George Miller, que é o 7 plus or minus 2, né? 7 mais ou menos 2. Então, me traz uma ideia, Cláudia, com no mínimo 5 palavras, no máximo 9, né? Ou seja, 7 mais ou menos 2, sobre o que você leu. Sobre o que eu li, deixa eu ver aqui. Para não ficar tão assim, né, crucificante, eu vou dar uma primeira, certo? Tá bom. Não faço ideia o que ele pediu, né? Então, olha só, tem uma ideia aí, por exemplo, né? Ó, o livro impresso representou uma revolução na Europa. Então, tem 8 palavras. Então, tem que ter no mínimo 5, no máximo 9. Uma ideia, Vinícius. Talvez você vai numa Ideia? pescaria aí, não sei se está tendo robalo, se é surubim que você está pegando aí, né? Se é Não. tambaqui, mas você está pescando mais do que Pedro, Tiago, João e André, junto no barquinho. Então, você deve conhecer a música da escolinha que você deixa os meninos. Pedro, Tiago, João, André. No barquinho. Aí não Você é pescou antigo da nada. minha época. Quando voltou, Jesus falou: joga a rede de novo, que vai dar certo. Aí encheu a rede. Não pode pescar, viu, Vinícius? Uma ideia. Fala aí, Vinícius. Antigas civilizações milenares dividiam ideias. Travou. Aí tem que esperar Jesus na causa agora, né? Para poder operar o milagre, né? Eu creio que eu sou evangélico também. Então, Cláudia, nós vamos ler de novo, certo? Só que agora, claro, vocês foram meio que pego de surpresa, né? Vocês não sabiam que ia ter que fazer isso direito, né? Então, nós vamos ler de novo. Mas valeu o esforço, Vinícius. Quase que deu certo. Olha, eu acreditei, sabe por quê? Porque a metade do caminho você foi.
Ele fala das civilizações antigas mesmo e tal. Só faltou amarrar a ponta da linguiça lá, da pamonha. Certo. Né? Porque faltou pôr a liguinha só. Sabe quando faz a pamonha, que põe a liguinha para abrir a palha? Então, vamos lá. A festa junina tem que falar de pamonha, né? Então, vamos lá, vamos ler de novo? Pronto. Bom, a princípio, os dois têm que terminar junto. Né? Por quê? Porque tem um toque único, certo? Então, de duas, uma. Ou o Vinícius não acompanhou o toque, ou a Cláudia perdeu o toque. Uai, para mim, eu estava acompanhando, não sei. Mas pode ser que ele não estava ouvindo, né, também, né? Direito, né? É. Tá, mas aí, Cláudia, agora, uma ideia. Não pode reler, viu, Vinícius? Não pode reler, viu, Cláudia? Tá. Não, o meu já fechei aqui, já estou na tela grande. Ok. O surgimento da gráfica possibilitou expansão. Nossa, é difícil conter. Quase gerou, vai ter que ser cesárea, Para viu? classes minoritárias. Não está bem assim essa ideia, mas está dizendo assim que o surgimento do livro impresso permitiu o acesso do conhecimento, né? Isso. Ok. Ou, se quiser colocar de outra forma, né? Com o livro impresso, a classe média acessou o livro. Uhum. Certo? Uma ideia, Vinícius. Características comuns. Todos livros com o objetivo de comunicar um feito. É tipo telefone sem fio, sabe? Quando você conta para a primeira pessoa, na 10ª chega de outro jeito, né? Mas tem uma coisa parecida com isso lá, né? Dizendo que o objetivo do livro, né, era, dentre eles, né, trazer, né, ou registrar um determinado feito ou uma informação importante, né? Mas estava com outras palavras lá. Então, vocês vão treinar desse jeito. Vocês leem uma vez, traz uma ideia. Aí lê de novo, traz mais uma ideia. Aí lê de novo, traz outra ideia. Durante quanto tempo? 10 minutos por página. 10 minutos. Aí amanhã treina na folha 2. Aí depois de amanhã na folha 3. E aí Deixa vai. eu te perguntar, só da esquerda para a direita? Sim, por que só da esquerda para a direita? Porque é como a gente lê um livro, né? É porque é um texto, né? Uhum. É um texto.